Boa noite a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de domingo em 23 de agosto de 2020. Estamos todos felizes porque estamos com vida, estamos bem com a palavra do Senhor. Mesmo estando separados, nós temos o privilégio de poder dar continuidade aos nossos cultos de forma online. Nós não vemos a hora de poder retornar, à nossa casa para poder juntos cultuar a Deus. Mas enquanto isso não acontece, tudo tem o seu tempo, nós vamos glorificar a Deus onde nós estivermos, porque a igreja do Senhor está aqui, somos nós. E juntos nós somos mais fortes, Nós somos ligados através desse espírito de poder, esse espírito que Jesus Cristo nos deixou, que é o Espírito Santo, É Ele que nos liga e nos dá essa força. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 a 13. E essa noite a mensagem é com o pastor Dalton e nós vamos ver o poder de Deus em diversas áreas de nossa vida. Nós vamos saber o que Deus tem preparado para nós. Você acredita que pode todas as coisas naquele que te fortalece? Amém? Então vamos ler juntos a palavra, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, no versículo 10 ao versículo 13. E diz assim, Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Feche seus olhos e vamos nesse momento louvar a Deus com a nossa oração, buscar ao Senhor, pedir por esse culto, pedir para que tudo quanto nós fizermos aqui essa noite seja para louvor e glória do nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te dar graças, honrar o teu nome, porque mais um domingo nós estamos nos reunindo, Deus, virtualmente, mas estamos prestando culto nas famílias da nossa igreja ao Senhor. Então eu quero pedir a você, Pai, para que abençoe todos os lares, Deus, que abriram as portas, Deus, para a tua palavra. Abençoa todos aqueles que vão assistir depois essa mensagem, para que essa palavra, Deus, chegue a esses corações, Deus. Chegue a muitos lares por esse país, pela nossa cidade, por esse mundo, onde algum coração estiver faminto, sedento, Deus, dessa tua palavra, que ela possa chegar, Pai, a essa pessoa. Deus, que o teu poder, Deus, que nós às vezes não entendemos, Deus, os teus caminhos, Deus, nos mostre, Deus, a direção, nos mostre o caminho perfeito, Deus, que somente vem do Senhor. E que a tua palavra, Deus, se manifeste em nossa vida, Pai. Nós entregamos tudo quanto fizermos aqui essa noite, os louvores, as orações, a mensagem com o pastor Dalton, Pai. Que tudo seja para louvor e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar servindo ao Senhor, de estar glorificando ao teu nome. Seja bendito, Pai amado. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos e te damos graças por tudo que tu és, porque o Senhor, acima de tudo, é Deus e é o nosso Deus. Seja bem-vindo, Pai. Nós te glorificamos e adoramos. Amém? Vamos nesse momento agora louvar a Deus com os cânticos e em seguida vamos adorar ao Senhor com o nosso coração, estando com o coração aberto como uma terra que está pronta para receber a semente que é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor agora com o grupo de louvor.
o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, do grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Boa noite, meus irmãos, irmãs, meus amigos, como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui então com mais um culto, né? Nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, o versículo 19. Abra sua Bíblia então, Filipenses, capítulo 4, o versículo 19. E diz assim a Palavra de Deus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém?
O título da nossa mensagem de hoje é O Nosso Deus é Maravilhoso. Amém? Nosso Deus é realmente maravilhoso. Nós vemos aí então Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, né? E ele passando por uma série de circunstâncias, série de dificuldades. A gente até terminou a última mensagem que nós pregamos, que eu preguei. Eu terminei exatamente a mensagem com esse versículo, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O irmão Rafael, no início do culto, leu Filipenses capítulo 4, do versículos 10 até o versículo 13. Não é? E na continuação nós lemos então o 4:19. Mas em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreveu esta carta? Os irmãos se lembram disso? Ele estava preso, né? Ele estava numa prisão lá em Roma. E eu costumo dizer que o apóstolo Paulo, ele estava, meus irmãos, com uma tornozeleira eletrônica. E uma tornozeleira eletrônica, eu acredito eu, que mais ou menos uns 90 quilos, porque segundo a Bíblia, ele estava constantemente acorrentado a um soldado romano. Então estava realmente preso, né? E além de tudo ainda acorrentado a um soldado romano. Mas veja só, Paulo sabia que até mesmo naquela situação ele estava sendo usado por Deus para a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele foi através desta prisão que ele pôde então alcançar alguns da casa de César. E que de outro modo, talvez nunca teriam sido alcançados por Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele aproveitou essa ocasião para realmente fazer com que o Evangelho fosse divulgado, né? Diz um velho ditado, um ditado popular, que Deus escreve certo por linhas tortas. Amados, isso é uma mentira. É uma tremenda de uma mentira. Tudo o que Deus fez é bom e é perfeito. Tudo o que Deus permite na sua vida é necessário. Talvez você não entenda muito bem isso, né? Mas eu vou dizer para você, tudo o que Deus permite na sua vida é necessário. Há um propósito de Deus em todas as situações das nossas vidas. Amém? O Deus que os apóstolos experimentaram é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus que os patriarcas, que os grandes profetas, os grandes homens de Deus contaram, né, que puderam contar com sua ajuda, com seu poder, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Um Deus sempre fiel, sempre bondoso, sempre amoroso e infinitamente maravilhoso. Não tenho dúvidas sobre isso. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, na total dependência do Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês 3 pontos, somente 3 pontos, do quanto que Deus é maravilhoso. Primeiro, o nosso Deus é maravilhoso em sua riqueza. Ele é um Deus rico. O nosso Deus é um Deus rico. Ele é rico em misericórdia, em graça e amor. Efésios capítulo 2, versículos 4 até o versículo 7 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. Sois salvos, né? Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, não importa o quanto, nem o tamanho do seu pecado, e nem a quantidade do seu pecado, Deus te ama.
porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça e Ele é rico em amor. Deus também, Ele é rico em perdão. Isaías capítulo 55, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, né? E o homem maligno os seus pensamentos, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Vou ler novamente. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Então Deus, Ele quer te perdoar. Deus quer perdoar a humanidade, porque Ele é especialista em perdoar. E Deus então espera o seu arrependimento para que Ele possa te perdoar. Amém? E tem mais um detalhe. O nosso Deus é maravilhoso em riquezas e os seus recursos, os recursos dele são inesgotáveis. Vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 11. Número capítulo 11. Deixa eu achar aqui o Velho Testamento. Números capítulo 11. Vamos lá. Vamos ver do versículo 7 ao versículo 9. Ele começa falando sobre quando Deus dava a provisão do maná para o povo lá no deserto, né? Então, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Versículo 9 diz assim: e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então todos os dias Deus mandava a porção do maná para que aquele povo se alimentasse, né? Agora vamos aos versículos 18 ao versículo 22. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis num dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias e nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens, disse Moisés, né? 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carnes e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés, respondendo a esse questionamento de Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Teria sido encurtada a mão do Senhor? Ai. Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Amados, Deus mandava o maná todos os dias para aqueles homens, para aquelas famílias. Chegou um ponto que eles não aguentavam mais sentir o cheiro do maná, o sabor do maná, colher o maná, cozinhar o maná. Imagine, Deus dava o maná todos os dias. Então o povo começou a reclamar, o povo começou a blasfemar. Como diz, maná de novo, não é? Reclamando. Aí Deus falou assim: tá, então você não quer maná, vocês querem comer outra coisa, não querem comer carne, então eu vou mandar carne para vocês. E não vai ser por 1 dia, nem por 2 dias, nem por 5 dias, nem por 10 dias, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Literalmente Deus está dizendo isso.
Agora vamos ao versículo 31 e ao versículo 32. Então soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Gente, ele mandou muita codorna para aquele povo. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Aí começa novamente um outro assunto que nós poderemos tratar mais para frente, né? Mas veja só ao quanto que Deus é maravilhoso. O povo estava cansado de comer o maná. Então ele trouxe codornizes para que aquele povo comesse, né? Uma carninha diferente, vamos dizer assim. Então, os recursos de Deus são maravilhosos, são inesgotáveis. Deus pode todas as coisas. Jamais, meus irmãos, nós leríamos nos jornais uma manchete como essa: Deus faliu, né? Deus foi protestado, Deus perdeu todos os seus bens. Jamais, porque Ele é o dono de tudo. Deus é soberano, é o Senhor, o governo está em suas mãos, os seus recursos nunca se esgotam. Isaías 59, versículo 1 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem está surdo o seu ouvido. Amém? Ele está sempre nos atendendo, nos fornecendo tudo o que precisamos, e às vezes até mais do que precisamos, né? Amém? Segundo lugar, o segundo ponto que eu quero apresentar para você é que o nosso Deus é maravilhoso em suprir as nossas necessidades. Vejam só, Deus tem prazer em suprir as necessidades dos seus filhos. O Salmo 23, versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha a confiança do salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Salmo 34, versículo 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Olha só que maravilha, né? Bem nenhum faltará. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 6, do versículos 26 até o versículo 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. Olha só que maravilha, que promessas maravilhosas o Senhor nos dá. Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Diz assim: por isso vos digo, faz parte do Sermão do Monte, esse texto da palavra que o Senhor está, que o próprio Senhor Jesus está falando para o povo, né? Então diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o seu mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus. Eu acho lindo isso aqui. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, aí vem o mas, aí vem a condição. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele diz assim, no versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Olha que promessa maravilhosa do cuidado que Deus tem com você. Ele cuida, Ele supre todas as nossas necessidades. Agora, quais são as nossas necessidades? Veja só, nós temos necessidades das mais diversas, não é? Por exemplo, nós temos necessidades emocionais. E quantos não estão passando por problemas emocionais? Temos necessidades morais, temos necessidades físicas, não é verdade? Necessidades financeiras, então nem se fala. Né? Necessidades familiares e necessidades espirituais. Veja só, o texto bíblico está dizendo que Deus vai suprir todas, ou seja, cada uma das nossas necessidades. Por isso, deposite a sua confiança nesse Deus maravilhoso que é o seu Pai. E se não é, Ele quer ser o seu Pai. Amém? Amém? Lembre-se, meus irmãos, tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. E tudo que Deus permite na sua vida é necessário. Algum propósito divino há nessa situação em que você possa estar enfrentando nesse momento. Então confie nesse Deus maravilhoso. Amém? O nosso Deus, diz a palavra de Deus que Ele é o Deus Jiré, o Jeová Jiré, né? Ele sempre provê, Ele sempre supre, Ele sempre envia o socorro na hora certa, né? Nós vemos lá em 2 Reis, eu quero abrir com vocês aí, abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 7, ele diz assim, e uma mulher, veja só que interessante, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, ou seja, busque bastante, né? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então, vai enchendo as vasilhas com aquele azeite que você tem, e vai colocando separado, todas quando elas forem ficando cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Olha que não foi ela que parou de encher de azeite, o azeite parou, né? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite
paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja só que coisa maravilhosa que aconteceu na vida dessa mulher. Deus supriu ali todas as suas necessidades, porque Ele é o Deus Jeová Jirê. Ele fez brotar o azeite, Ele supriu todas as necessidades daquela viúva, o Deus do impossível. Nós lembramos aqui que enquanto aquele povo estava atravessando o deserto, diz a palavra de Deus que os seus sapatos não se desgastavam. Deus supria, Deus mandava o maná, Deus mandava uma nuvem para cobrir eles, para protegê-los durante o dia. Deus erguia uma coluna de fogo para protegê-los durante a noite, durante todo o tempo que eles estavam atravessando aquele deserto. Quanto tempo foi? Só 40 anos. Só 40 anos. Entende? Então Deus é o Deus provedor, o Deus Jeová Jirê. Você confia nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Que o Deus que você serve, o Deus que quer te salvar, o Deus que já te deu a salvação para muitos de vocês, é um Deus provedor, é um Deus maravilhoso. Amém? E o terceiro ponto, para a gente terminar, o nosso Deus é maravilhoso em glória por Cristo Jesus. O segredo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Sabe por que o segredo é Jesus Cristo? Porque nele habita toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai, ou seja, do agrado de Deus, que toda a plenitude nele habitasse. Né? Capítulo 2, versículo 9 diz: porque ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. É o próprio Deus. Amém? Também porque com Ele nós somos co-herdeiros do Pai. Romanos 8, versículo 17 diz assim: e se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, somos herdeiros junto com Cristo. Né? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus por isso, né? E também o segredo é Jesus Cristo, porque nele, em Cristo, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, meus irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: graça a vós, a parte de Deus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, quantas promessas maravilhosas para que você possa entender o quanto que Deus é maravilhoso. Amém? Também somos, porque nele, em Cristo, tudo é nosso. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, diz a palavra de Deus. E também porque em Cristo, no nome de Jesus, é que chegamos ao Pai e recebemos tudo o que pedimos. Essa é uma promessa maravilhosa também do próprio Senhor Jesus. Né? João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedisdes em meu nome, diz o Senhor Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedisdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E também porque nele, meus irmãos, é que podemos todas as coisas. Filipenses 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? E por último, tudo o que somos, tudo o que temos, é só por causa de Jesus. Ele mesmo diz na sua palavra, lá em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Amém?
Concluindo, só para encerrar, é importante então lembrar, meus irmãos, que essa promessa de Filipenses capítulo 19, que diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é? Essa promessa foi feita a uma igreja missionária, uma igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja solidária, uma igreja que compartilhou com o apóstolo Paulo as suas necessidades. Como é que tem sido a nossa igreja? Como é que você tem sido como igreja? Amém? Que Deus nos faça assim também, cheios de amor, de compaixão pelos irmãos e por todos aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, por necessidades, cheios de amor por missões, cheios de compaixão pelos perdidos, e que possamos juntos, meus irmãos, embalados por essa palavra, por essas promessas, compartilhar o nosso Deus, esse Deus que é maravilhoso. Amém? Sabemos então que o Senhor, de alguma forma, pode ter certeza, nos retribuirá, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou que fizéssemos. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos encerrando mais um culto dessa noite de domingo com a mensagem do pastor Dalton, em que nós acreditamos que podemos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida de todas as áreas da nossa vida, né? E assim como nós lemos na palavra de Deus aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, e que nós podemos dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? E lembrando aos irmãos também que no final do culto nós temos as telas com os números das contas bancárias, tanto para vocês de Curitiba quanto para os irmãos de Balsa Nova, né, para que continuem ofertando, devolvendo o dízimo, né, para a manutenção da obra do Senhor, tanto também a obra missionária, né, continue ofertando, continue semeando nesse campo missionário, né? Muitas vidas têm sido alcançadas, muitas obras têm sido realizadas através da sua oferta missionária. Amém? Então nós glorificamos a Deus e queremos orar por você nesse momento e encerrando esse culto, né, pelos dizimistas, pelos ofertantes, você que está precisando de um trabalho, você que está com dificuldades no seu trabalho, coloque nas mãos do Senhor nesse momento e vamos orar comigo para que juntos possamos entregar ao Senhor. Pai amado e querido, nós louvamos agradecendo o Senhor por essa mensagem do pastor Dalton, pelos louvores que cantamos, pelas orações que fizemos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem trazido a sua bênção para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Até mesmo, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de levar a Tua Palavra com esses vídeos para muitas pessoas que sequer pisaram numa igreja. Que essa mensagem chegue, Pai, para muitos corações. Que essa noite, ó Deus, a Tua Palavra também enche os nossos corações de esperança e de fé, que possamos ter uma semana revigorada, abençoada, cheia do Teu poder, que possamos andar com o Senhor durante toda essa semana, acreditando que a Tua Palavra, Deus, está conosco, está em nossa mente, gravada em nosso coração. Pai, abençoe os dizimistas, os ofertantes, abençoe aquele que precisa de um trabalho novo, aquele que está desempregado, aquele que está passando necessidade, Pai. Abençoe essa vida, para que possa estar, ó Deus, pensando no Senhor, para que o seu coração possa estar livre e pensando no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, essa noite, ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai. Que a Tua graça esteja conosco, para honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Muito obrigado a todos pela participação, por ouvir essa mensagem, por cantar conosco, por orar conosco. Deus abençoe e tenha uma semana vitoriosa e cheia da graça do Senhor. Amém.
Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha